cansado de ser desrespeitado e não entender por quê. Às vezes, a resposta está no silêncio que você escolheu oferecer. Você aprendeu, ao longo dos anos, a ceder sem sentir que cedia, a aceitar sem perceber que estava abrindo território. Este vídeo é sobre como parar de aceitar tudo e começar a se posicionar, com calma, firmeza e integridade. Vou mostrar 11 segredos práticos, extraídos da prática estoica e adaptados ao dia a dia moderno, para que você deixe de ser passagem e passe a ser referência sem perder a sua serenidade. Se quer aprender a aplicar isso, curta e se inscreva para mais vídeos práticos. Muitas vezes, a sensação de ser ignorado ou desvalorizado não nasce de um único episódio. É fruto de padrões repetidos. Um colega que constantemente interrompe, um parente que trata seu tempo como se fosse infinito, um chefe que passa tarefas sem consultar, tudo isso soma. O que parece externo, na maior parte, tem uma raiz interna. Você ensinou, pelo que tolerou, qual é o seu limite. Isso não é culpa, é consequência. Existem duas formas de reagir. Ou você vive numa paz aparente que corrói por dentro, ou aprende a se posicionar sem necessidade de levantar a voz. O estoicismo oferece ferramentas para isso: autocontrole, clareza de valores, previsibilidade nas respostas. Não é sobre dureza, é sobre coerência. Segredo 1. Não tente ser compreendido por todos. Definição: clareza vence explicação. Explicar demais costuma ser um contrato de insegurança. Você se esgota tentando convencer quem não quer entender. Exemplo: você justifica sua decisão no trabalho com parágrafos, e a pessoa responde com uma objeção emocional. Ação prática: diga sua decisão de forma direta, uma frase simples e factual. Se quiser, acrescente um motivo breve, mas não se alongue. Resultado esperado: menos desgaste e menos espaço para manipulação emocional. Sua postura gera previsibilidade. Segredo 2. Aceitar tudo não é maturidade, é medo disfarçado. Definição: acomodação é raramente sinal de força. Confundir paz com submissão é comum. Exemplo: numa reunião familiar, você consente com planos que te sobrecarregam para evitar desconforto imediato. Ação prática: identifique uma situação pequena onde você costuma ceder e diga não, uma vez, de forma calma. Resultado esperado: um primeiro treino de autonomia emocional que reduz a ansiedade de futuros confrontos. Segredo 3. Discordar com educação. Definição: discordância não é guerra, é um dado da convivência humana. Exemplo: um colega sugere um caminho que você julga errado. Ao invés de se calar, você fala contrariamente com ataque. Ação prática: formule sua discordância começando com entendo seu ponto, porém vejo diferente, e apresente seu argumento em uma frase. Resultado esperado: desacordos construtivos sem erosão de relacionamentos. Mais chance de ser ouvido. Segredo 4. Silêncio estratégico versus o silêncio covarde. Definição: silêncio pode ser arma quando usado com intenção, e fuga quando usado por medo. Exemplo: após uma crítica injusta, você permanece em silêncio por vergonha de reagir. Outra vez, escolhe o silêncio para evitar escalation enquanto pensa. Ação prática: ao sentir vontade de se calar, pergunte a si mesmo: estou me protegendo ou me rendendo? Se for proteção, mantenha o silêncio com postura. Se for rendição, pratique uma resposta breve. Resultado esperado: seu silêncio passa a comunicar autoridade, não abdicação. Segredo 5. Pessoas testam limites. Definição: testes são naturais. Constância é a solução. Exemplo: a mesma pessoa que já recebeu um não, tenta novamente em outra oportunidade esperando uma concessão. Ação prática: quando estabelecer um limite, mantenha a mesma resposta nas próximas 3 interações relacionadas. Resultado esperado: você deixa de ser território livre. O outro aprende rapidamente o que esperar. Segredo 6. Respeito nasce da previsibilidade firme, não da simpatia solta. Definição: a constância cria confiança. O temperamento volátil gera incerteza. Exemplo: você é gentil e depois explodir. Colegas ficam na dúvida.
Ação prática. Escolha pequenos hábitos previsíveis de postura. Começar reuniões pontualmente. Responder e-mails dentro de um prazo padrão. Manter horários pessoais. Resultado esperado. O respeito surge como consequência da integridade, não do carisma momentâneo. Segredo 7. Não reagir por impulso, nem engolir o que corrói. Escolha a resposta proporcional. Definição. A medida entre explosão e engolimento é a resposta proporcional. Exemplo. Alguém te provoca por mensagem. A primeira reação é rebater com raiva. A segunda é silenciar e sofrer por dentro. Ação prática. Respire, conte até 3 internamente. Escolha entre expor seu limite em uma frase direta, ignorar propositalmente ou adiar o assunto para conversar pessoalmente. Resultado esperado. Menos arrependimentos e mais resultados reais na relação. Segredo 8. Valores claros evitam necessidade de elevação de tom. Definição. Quando você sabe o que defende, não precisa provar com volume. Exemplo. Você se vê explicando por que determinados comportamentos são inaceitáveis. Ação prática. Escreva 3 valores que norteiam sua vida. Por exemplo, pontualidade, honestidade, equilíbrio. Antes de tomar decisões, consulte esses valores. Resultado esperado. Sua postura fica ancorada. Os limites se tornam naturais. Segredo 9. Não se posicionar é uma escolha que tem custo. Definição. A inação também é uma ação com consequências. Exemplo. Não reclamar de um pagamento atrasado vira padrão e você passa a receber menos prioridade. Ação prática. Em situações que afetam seus recursos, tempo, energia, finanças, comunique o impacto e proponha uma solução concreta. Resultado esperado. Redução gradual de perdas e maior percepção de valor por parte dos outros. Segredo 10. Ser bonzinho demais é caminho para ser descartável. Definição. Generosidade sem fronteiras pode ser confusão com submissão. Exemplo. Você aceita tarefas extras constantemente e seu trabalho não é reconhecido adequadamente. Ação prática. Estabeleça um limite claro de disponibilidade semanal e recuse pedidos que ultrapassem esse limite, oferecendo alternativa viável quando possível. Resultado esperado. Sua generosidade passa a ser escolhida, não explorada. Segredo 11. Sustentar posição exige estrutura interna, não adaptação cega. Definição. Posição firme nasce de hábitos, identidade e práticas internas, não de explosões esporádicas. Exemplo. Você decide mudar, mas volta ao antigo padrão quando estressado. Ação prática. Crie 3 rotinas que sustentem sua postura. Por exemplo, revisão semanal de limites, prática diária de respiração para controle emocional e um ritual mental antes de reuniões para lembrar seus valores. Resultado esperado. Coerência duradoura. Sua firmeza deixa de ser circunstancial. Segredo 3. Pode parecer óbvio, mas muda tudo em relacionamentos. Aguarde até ver o segredo 7. É onde a maioria falha. Agora vamos dissecar cada um desses pontos com um pouco mais de profundidade e exemplos concretos, para que você saiba exatamente o que treinar hoje. Sobre o primeiro segredo. Quando você tenta explicar tudo, você abre brechas. Explicar demais é como construir uma ponte para justificar cada escolha. Qualquer vento contra gosto vira argumento para atravessá-la. Em reuniões, há momentos em que uma sentença fechada cria suficientes fronteiras. Decidi seguir por este caminho. Tenho razões X e bueno. Se o outro insiste, repita a decisão com a mesma calma. Isso é previsibilidade. Treino prático. Durante uma semana, reduza suas justificativas pelas decisões em 50%. Perceba a diferença no tempo gasto e na energia emocional. No segundo segredo, aceitar tudo para manter a aparência de harmonia é pagar com seu bem-estar. A longo prazo, você cria um padrão de tolerância que os outros interpretam como terreno fértil. Experimento diário. Defina um pequeno não negociável para a semana. Um hábito que você não permitirá, por exemplo, não responder mensagens profissionais fora do horário.
Observe como isso altera a dinâmica com colegas e família. Não espere que todos aceitem. Espere que respeitem sua clareza. No terceiro segredo, discordar com educação é uma das maiores habilidades sociais que pouca gente treina. Não é sobre ter razão, é sobre preservar sua integridade ao se opor. Quando você começa uma frase reconhecendo o ponto alheio, o interlocutor tende a baixar defesas. Frases simples, diretas, sem justificativas emocionais, funcionam melhor. Treino prático. Em 3 interações esta semana, inicie sua discordância com "entendo, mas penso diferente" e ofereça a alternativa concreta. O quarto segredo, o silêncio estratégico, exige autoconhecimento. Muitos confundem silêncio com recuo. A questão é a intenção que você carrega. Silêncio estratégico tem postura, olhar, respiração controlada, corpo estabilizado. Silêncio covarde vem com reflexo de fuga, ombro caído, tentativa de dissociação. Para treinar, observe seu corpo na próxima vez que se calar. Está preservando energia ou evitando conflito? Modifique a posição e transforme o silêncio num recurso de poder. No quinto segredo, a constância é a chave. Quando você responde de forma diferente para cada tentativa de invasão, envia informação contraditória. As pessoas aprendem pelo padrão de respostas. Se seu não significa às vezes talvez, às vezes sim, você ensina volatilidade. O exercício é simples. Repita o mesmo limite por pelo menos 3 ocasiões seguidas. Isso já é suficiente para começar a reescrever expectativas. O sexto segredo mostra que simpatia e previsibilidade são diferentes. Ser uma pessoa agradável não exige abdicar de princípios. Você pode ser simpático e previsível, cumprimenta, escuta, mas mantém seus prazos. Isso gera um respeito silencioso. Prática. Estabeleça 3 hábitos que você mantém mesmo quando cansado. Isso mostra que seu caráter não muda com o humor. No sétimo segredo está o ponto onde a emoção encontra a razão. A maioria falha porque confunde reação com autenticidade. A autenticidade verdadeira é escolher o que serve ao relacionamento e ao seu equilíbrio. Escolher a resposta proporcional pode ser falar, marcar conversa ou simplesmente recuar para planejar. Treino prático. Diante de uma provocação, conte mentalmente até 5 e escolha entre as 3 opções: responder, adiar ou não reagir. O oitavo segredo é sobre valores claros. Quando você vive por princípios, seus limites não dependem do reconhecimento alheio. Eles vêm de dentro. Escrever seus valores cria um filtro automático para decisões. Faça agora. Liste 3 valores e escreva um exemplo concreto do que seria aceitável e inaceitável para cada um. No nono segredo, reconhecer que omitir posicionamento tem custo muda a perspectiva sobre conforto imediato. O que você evita hoje pode custar muito amanhã. Comunicar impacto é uma ação prática poderosa. Quando você atrasa, eu perco tempo e foco. Precisamos definir novos prazos. É uma frase direta que transforma comportamento em consequência, não em crítica pessoal. O 10º segredo trata da generosidade com limites. Generoso não é igual a disponível 24/7. Ao estabelecer limite de disponibilidade, você passa de recurso explorável a colaboração escolhida. Exemplo prático. Crie um limite semanal para favores não remunerados ou tarefas extras. Quando ultrapassar, negocie termos claros. O 11º segredo é o que sustenta todos os outros. Estrutura interna. Você não muda por impulso, muda por repetição. Identifique 3 rituais que mantêm sua postura. Revisão semanal de limites, prática de autocontrole por 5 minutos diários e um lembrete mental antes de interações desafiadoras. Isso cria uma musculatura interna que torna sua mudança sustentável. Agora, uma pausa para recapitular em poucas frases. Clareza supera a explicação. Limites repetidos transformam comportamento alheio. Firmeza sem hostilidade nasce da previsibilidade e de valores claros. Se você internalizar isso, sua vida muda. Imagine por um momento como seria sua rotina quando essas práticas entram em circulação natural na sua vida. No trabalho,
os prazos passam a ser respeitados porque você mantém postura. Em casa, as demandas inevitáveis diminuem porque você comunicou limites com constância. Nas amizades, você deixa de ser a opção quando conveniente, porque sua generosidade tem regras. Essa transformação não é espetáculo, é banalidade poderosa. Não há explosões dramáticas, há menos desgaste emocional, menos ansiedade e mais espaço para aquilo que realmente importa. O respeito que você passa a receber não é consequência de intimidação, é fruto de coerência. As pessoas respeitam o previsível. É importante reiterar, nada aqui promete respeito automático de todos. O mundo é complexo e algumas pessoas vão reagir mal. A diferença é que, quando você tem estrutura interna e previsibilidade, essas reações não te abalarem mais como antes. Você passa a escolher onde investir energia. O custo de não se posicionar é contínuo. O custo de se posicionar com consistência é esforço inicial e manutenção. A balança, a longo prazo, favorece quem escolhe coerência. Agora, algumas práticas diárias e exercícios que você pode começar hoje para transformar hábito em identidade. Primeiro exercício. Diga não uma vez por dia em uma situação de baixo impacto. Recuse um convite que você não quer aceitar ou negue uma tarefa extra simples. Faça isso em voz baixa e com firmeza. Segundo exercício. Respire 5 minutos antes de reuniões importantes para ancorar calma. Terceiro exercício. Escreva seus 3 valores e leia-os toda manhã antes de começar o dia. Quarto exercício. Repita o mesmo limite pelo menos em 3 oportunidades consecutivas. Quinto exercício. Quando sentir vontade de justificar, resuma em uma frase e pare. Treine a economia de justificativas. Pequenos hábitos criam grandes mudanças. A previsibilidade que gera respeito nasce da soma dos pequenos atos cotidianos repetidos com disciplina. Pense na postura física. Manter a coluna ereta diz ao outro que você se valoriza. Manter voz estável diz que você não precisa escalar para ser ouvido. O estoicismo não é uma postura fria, é uma firmeza serena. Algumas objeções comuns merecem ser respondidas agora, para evitar que você se sabote. E se meu chefe me punir? É possível que existam custos reais em ambientes tóxicos. Posicionar-se não é um passe para permanecer em um ambiente insalubre sem alternativa. Avalie riscos, projete caminhos de saída e, quando necessário, procure suporte. E se eu perder amizades? Sim, algumas relações se dissolvem quando você muda. Isso é parte do processo. Você filtra conexões que só existiam pela sua tolerância. Isso pode doer, mas cria espaço para relações mais autênticas. E se eu não conseguir manter? A mudança é gradual. Falhas acontecerão. O importante é retomar a prática, não desistir. Para quem gosta de referências históricas, pense na visão estoica, que valoriza a razão e a integridade sobre as reações. Marco Aurélio e Epicteto lembravam da importância de governar a própria mente e comportamento. Não é sobre imobilidade emocional, é sobre escolher a resposta que corresponde aos seus princípios. Use esse repertório filosófico como inspiração, mas aplique de maneira pragmática ao cotidiano. Antes de encerrar, um pequeno roteiro de 4 passos que resume a prática para qualquer situação de invasão de limite. Primeiro, perceba a emoção. Segundo, respire e evite a reação imediata. Terceiro, formule uma resposta curta baseada em um de seus valores. Quarto, repita essa resposta com constância quando necessário. Teste esses passos nas próximas 48 horas. A transformação que proponho é discreta, mas profunda. Ao invés de explosões, teremos consistência. Ao invés de esconder fraquezas, teremos clareza de valores. Ao invés de esgotamento, teremos previsibilidade e menos desgaste emocional. Sustentar sua posição é construir uma estrutura interna, hábitos, rituais e atenção às suas respostas. Se este conteúdo ressoou, tome uma ação prática agora. Escolha um dos 11 segredos que você sente mais dificuldade
e aplique a ação prática sugerida já hoje. Comece pequeno. Repita. Torne previsível. Deixe nos comentários de qual estado do Brasil você está assistindo e compartilhe qual desses segredos você precisa praticar primeiro. Se gostou, curta e se inscreva para continuar recebendo conteúdo prático sobre postura, limites e filosofia aplicada ao cotidiano.